Boa noite, meu nome é Bruno e eu vou estar apresentando agora o nosso trabalho de atividade de transmissão de energia, cujo grupo tem os integrantes Bruno Alexandre Silva Garcia, Leonardo Pires Honorato e Márcio Rogério de Oliveira. Bom, o primeiro exercício tem como enunciado o seguinte: a linha trifásica mostrada na figura é constituída por cabos múltiplos com 3 condutores por cada fase. Os condutores são CAA Osprey. Calcule a reatância capacitiva da linha em ohms/quilômetro por fase ao neutro. Considere D igual a 1,8 pés. Bom, de inicial a gente precisa pegar algumas informações que nós não temos, de acordo com o catálogo do fabricante. No caso, para o cabo CAA Osprey, nós temos que o diâmetro do condutor é de 22,35 milímetros. Dividindo por 2, nós temos um raio de 11,175 milímetros. Dividindo por 1000, temos que esse raio é igual a 0,011175 metros. Já o valor de D, que no caso é dado em pés, que é a distância entre os condutores, precisamos passar para metro. Como é 1,8 pés por metro, temos que a distância, né, entre os condutores é igual a 0,54864 metros. Agora, como se trata de um exercício assimétrico, né, nós temos que calcular a distância do raio médio geométrico. Para isso, nós temos o D ao quadrado vezes o R elevado a 1 sobre 3. Fazendo as devidas substituições dos valores encontrados acima, temos que esse valor do raio médio geométrico é igual a 0,14983 metros. Calculando agora a distância média da linha trifásica, né, entre as distâncias da linha trifásica, nós temos a distância do primeiro condutor ao segundo, do segundo ao terceiro e do terceiro de volta para o primeiro. Temos os valores 6,5 do primeiro ao segundo, 6,5 do segundo ao terceiro e 13 metros do terceiro de volta para o primeiro. Fazendo essa multiplicação e elevando a 1/3, temos que essa média geométrica é igual a 8,18949 metros. Calculando agora a capacitância ao neutro, né, temos uma fórmula de 2π vezes a permissividade do vácuo, dividido pelo ln da distância equivalente encontrada, né, a média, pelo raio médio geométrico. Substituindo os valores que nós já encontramos, temos que a capacitância ao neutro é igual a 13,9 10 a menos 12 Faraday por metro ao neutro. Dando seguimento para encontrar o que o exercício pede, que no caso é a indutância para essa capacitância encontrada, temos que a fórmula é 1 sobre ômega capacitância, né? 1 sobre 2πf vezes a capacitância. Substituindo novamente os valores, a frequência considerando 60 Hz, temos que essa indutância é igual a 190,9 10 a sexta ohms metro. Transformando para quilômetros, temos que 190,9 quiloohms quilômetros. Agora nós vamos para o exercício 2, né, onde o enunciado pede o cálculo da susceptância capacitiva por metro ao neutro de uma linha monofásica a 2 fios, que opera a 60 Hz. O espaçamento entre os condutores é de 8 metros e são condutores do tipo TCAA Linet. Do catálogo do fabricante, né, nós extraímos que o diâmetro dele é 18,31 milímetros, novamente dividindo por 2, o raio igual a 9,155 milímetros, transformando para metro, 0,009155 metros. É a mesma fórmula do exercício anterior para cálculo da capacitância ao neutro. Temos que essa capacitância é igual a 8,2101 Faraday por metro ao neutro, né? E agora a fórmula da susceptância capacitiva. A susceptância capacitiva é igual a ômega C, o valor de ômega vezes a capacitância encontrada, 2 vezes π vezes f vezes a capacitância. A frequência dada no enunciado, 60 Hz, e a capacitância encontrada anteriormente. Assim, nós temos que a susceptância é igual a 3,1 nanosiemens por metro, a unidade
medida para esse tipo de situação. Bom, eu sou o Leonardo, né? Vou apresentar o exercício 3. Uma linha trifásica é mostrada no esquema. A linha possui um comprimento de 350 km e opera a 60 Hz, com a tensão de 500 kV. Os condutores são do tipo CAA, né? Condutor com alma de aço da marca Drake, né? Calcule a capacitância por quilômetro da linha ao neutro. Então, fazendo o exercício A primeiramente, o B calcule a reatância capacitiva ao neutro para toda a linha e sua respectiva corrente de carregamento. Considere a linha transposta. Então, calculando, extraindo algumas informações para o desenvolvimento do exercício, né? Do catálogo do fabricante para o condutor com alma de aço do tipo Drake, temos que o diâmetro dele é 28,11 milímetros. O raio é a metade do diâmetro, então nós temos 0,14,055 milímetros, que é igual a 0,014055 metros. Calculando a média geométrica entre essas distâncias aqui, ó, que é a distância entre o condutor 1 e o condutor 2, a distância entre o condutor 2 e o condutor 3, e a distância entre o condutor 3 e o condutor 1, novamente. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 6 vezes 7 vezes 8, elevado a 1 terço, resultando em 6,9521. Substituindo nessa fórmula aqui, né, que é a capacitância em Faraday por metro ao neutro, nós temos 2π vezes a permissividade no vácuo, dividido pelo ln do D equivalente, que nós encontramos aqui, 6,9521, dividido pelo raio. A permissividade no vácuo, ela é 8,85 vezes 10 a menos 12. Esse é o valor dela no vácuo, da permissividade no vácuo. Esse é o valor, 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, fazemos esse produto aqui e dividimos pelo ln do 6,9521, dividindo a média aqui, né? A média geométrica das distâncias, dividido pelo raio, que é o 0,014055. Fazendo essa conta aqui, nós chegamos a um valor de 8,9632 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Mas aí, convertendo esse metro para quilômetros, nós temos 8,9632 nanofaraday por quilômetro ao neutro. Esse nano, ele é 10 elevado a 9. 10 elevado a 9. Chegando na parte B, né, nós necessitamos, para calcular a corrente de carregamento, inclusive ele pede a capacitância por quilômetro, que foi calculada no item A, calcule a reatância capacitiva e sua respectiva corrente de carregamento. Esse para toda a linha significa que precisa multiplicar por 350, né? Aí, como já está em quilômetros, já facilita o nosso cálculo aqui. Fazendo, então, a capacitância, que é 1 dividido por ômega Cn. Então, a reatância, na verdade. O ômega 2πf vezes o Cn. Substituindo tudo esses valores, o valor desse quociente aqui é 295,94 vezes 10 ao cubo ohm vezes metro. Como já estava em quilômetros aqui, né? Como já estava em quilômetros, nós precisamos só
dividir por 350, porque esse quilômetro ele já foi descontado, vamos dizer assim. Então, fazendo dessa forma, nós temos uma reatância capacitiva total de 845,54 ohms. O I-O, que é a corrente de carregamento, ele é calculado por J, que é um número imaginário. Ele vai, vamos dizer assim, ele é uma constante, ele vai acompanhar o número. Então, como vocês podem ver aqui no resultado final, ele vai acompanhar o número. Então, o ômega, que é o 2πf, lembrando que a frequência é 60 Hz, vezes a capacitância ao neutro, que é 8,9632, vezes 350, que é a distância para ter até a corrente total, vezes 500 dividido por raiz de 3, resultando numa corrente de carregamento de 341,41 amperes. Assim a gente finaliza o exercício 3. Bom, o exercício 4, ele fala: calcule a indutância da linha, dado no exercício 1 em henries por metro. Então, aqui inicialmente nós temos esses dados, né, do exercício 1, que é o ds, que é a distância entre o raio médio geométrico entre os condutores, e esse D equivalente, que é a média geométrica entre as distâncias de cada condutor. Bom, substituindo o D equivalente pegando essa fórmula aqui, ó, LA igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 ln do D equivalente dividido por dscm. Bom, substituindo esses valores, né, o D equivalente por 8,18949 e o DS por 0,14983, nós vamos ter uma indutância de 800 nanohenry por metro. O exercício 5, né, ele fala basicamente a mesma coisa, né, calcular a indutância novamente da linha, dada no exercício. Agora muda o exercício, ele pede em relação ao exercício 2, em henries por metro. Então, dados do exercício 2, como nós já vimos lá, o D vale 8 metros e o R vale 0,009155. Calculando o R', né, que é o 0,7788, vezes o R, que é o 0,009155, nós vamos ter 0,0071299. Utilizando agora essa fórmula, que é para os dois condutores, né, que eles são idênticos. Utilizando essa fórmula, nós temos 4 vezes 10 a menos 7 ln de D dividido por R'. Então, só substituir o 8 no lugar do D e o R no lugar do R', substituir por 0,071299. Fazendo essa conta, nós vamos ter uma indutância, né, uma indutância da linha de 2,809 microhenry por metro. Beleza, pessoal. Agora sou Márcio e vou falar sobre o exercício 6 e 7. De acordo com o que pede o exercício aí, ele pede para calcular a indutância e a resistência total da linha dada no exercício 3. É um exercício que já foi comentado anteriormente, porém com essa configuração simétrica apresentada aí embaixo, tá? Entre A, B e C, os condutores aí. Pegando os dados já anteriormente do exercício 3, nós temos lá aqui já encontrado o raio já em metro, tá? Os valores já estão aqui em metro e quilômetro, né? Nós temos o raio
Nós temos a distância já dada nesse exercício aqui proposto, né, nessa configuração, o D aí, que é a distância entre os condutores, de 10 metros. O comprimento é o mesmo da linha anterior lá do exercício 3, 350 km, e a tensão aplicada nessa linha é de 500 kV, tá? Aí, a gente, para encontrar essa indutância, né, e a resistência total, nós precisamos de algumas fórmulas pertencentes aí, no caso, para essa configuração. Então, a segunda fórmula fala aí, né, a indutância nada mais é que 2 vezes 10 a menos 7 ln de D sobre ds, tá? Onde a gente, para calcular o ds aí, a gente nada mais utiliza essa constante 0,7788 vezes o raio determinado. Encontramos, então, o valor ds. Substituindo aí na equação descrita, tá? Para encontrar essa indutância, nós encontramos ela como sendo 1,363 microhenry por metro, tá? Porém, ela pede a indutância total na linha. O que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar essa indutância por metro e fazer a multiplicação por quilômetro, tá? Fazendo essa multiplicação, nós chegamos aí que a indutância total da linha é de 0,477 Henry, tá? Agora, nós temos também que definir a resistência total da linha, tá? E para isso, a gente novamente vai consultar a tabela do fabricante, né? Que o cabo descrito no caso do exercício 3 é o cabo CAA Drake, tá? E com base lá nos dados do fabricante, nós temos que essa resistência do fio, que é uma resistência colhida a 20 graus, ela é de 0,0717 ohms por quilômetro, tá? Então, se ela já dá para a gente essa resistência, né, em quilômetros, seria só multiplicar pelo comprimento da linha. O comprimento seria 350 quilômetros. Então, essa resistência total, ela vai ser dada pela resistência do fabricante, né, por quilômetro, vezes o comprimento, chegando aí numa resistência total de 25,095 ohms, certo? Agora, vamos falar sobre o exercício 7. O exercício 7 diz o seguinte, que um circuito de uma linha de transmissão monofásica tem a fase e o neutro formado por condutores compostos, cada um de 2 condutores de alumínio do tipo CAA Ostrich. A disposição desses condutores, elas são mostradas na figura como mostra aí abaixo. Determine a indutância devida à corrente em cada lado da linha e a indutância da linha completa em R metros por metros. Tá? Então, consultando lá o catálogo do fabricante, nós temos que para esse cabo, né, determinado aí no exercício, ele tem um diâmetro de 17,28 milímetros. Encontrando o raio já em metro, a gente chega em 0,00864 metros, o diâmetro desse condutor. Então, para que a gente determine essa indutância, né, a gente precisa de algumas informações. E essas informações, a princípio, a gente precisa desses dados, né? No caso dessa distância média, a gente precisa encontrar a distância média, tá? Além da distância média, a gente também encontra o raio médio geométrico, tá? Esse raio médio geométrico seria entre os próprios condutores. Então, vamos encontrar primeiro a distância média, tá? A distância média geométrica nada mais é que a distância entre os condutores, tá? Então, aí você verifica aí, ó, que tem a distância A linha, que é essa distância que pega aí do condutor fase A até o condutor retorno A linha. Como que a gente determina essa distância, sendo que a gente tem apenas a distância entre a fase e o retorno em linha? Ela, no caso, seria de 8 metros, tá? Mas nada mais é aí do que a gente aplicar Pitágoras, tá? Aplicando Pitágoras, nós temos aí, ó, 3,5 metros, que esse condutor do A até o B,
ele tem 7 metros. Isso quer dizer que na metade, ele está bem na metade, direcionado o A', tá? Então, nada mais é do que 3,5 metros. Então, se a gente somar 3,5 metros ao quadrado mais 8 metros ao quadrado, e isso tudo dentro da raiz quadrada, nós chegamos no resultado da distância DA à linha, tá? E essa distância DA à linha, ela também vai se repetir lá na distância DB B', tá? A distância DB, B' e DB, a linha, também consta da mesma distância, tá? Determinada aí, como a gente já efetuou o cálculo a princípio, então seria a mesma distância, DB, a linha, e DB, B', tá? Essas duas distâncias possuem o mesmo valor de DA, a linha. Tá? Agora, nós temos uma distância aí diferente, que seria a distância AB', tá? Você verifica que essa distância AB', ela está mais longa, né? Ela nada mais é do que a distância de DAB mais 3,5 metros, para formar o triângulo retângulo, tá? Então, esse comprimento daria 10,5 metros, tá? Colocando em Pitágoras, né? Seria 10,5 metros ao quadrado, mais 8 metros ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada, chegamos no valor aí de 13,2 metros, tá? Essa é a distância DAB', tá? Para encontrar os próximos valores, beleza? Então, utilizando-se da forma agora que a gente encontrou todas essas distâncias, o que a gente vai fazer com elas? A gente vai multiplicá-las entre si e elevar sobre 1 vezes o número de condutores e o número de condutores com o número de fases lá, né? Que seria 2 vezes 2. Então, daria 1 sobre 4, né? Elevando isso aí tudo 1 sobre 4, vai dar a distância média total de 9,68 metros. Então, a partir do momento que a gente encontrou essa distância média, agora nós temos que encontrar o raio médio geométrico para cada, no caso, para a fase, a gente determinou como dsx, e para o retorno, que é o dsy. Então, o raio geométrico médio, né, ele é composto pelo raio geométrico de cada condutor, ou entre os condutores. Então, o raio médio geométrico do condutor AA e do BB seria igual a 0,7788 vezes o raio. Nós já temos o raio, né? Então, fazendo essa multiplicação, nós encontramos lá que o DAA, DBB é igual a 0,006729, tá? Esse é o raio geométrico entre o DAA e o DBB, sendo iguais, né? Na realidade, cada um tem um raio. A gente só colocou uma igualdade para dizer que usa o mesmo, a mesma condição para os dois. Agora, a gente, para saber qual que é a distância, né, do raio entre A e B, é bem simples. Se você olhar lá no diagrama, né, no determinado aí, você verifica que entre os raios aí, A e B, a gente tem 7 metros, tá? Então, tanto de A para B, quanto de B para A, essa distância é a mesma, 7 metros, tá? Então, é a distância entre esses raios. Aí, para a gente achar a mediana, né, o médio, né, o raio médio desses condutores, ou dessa composição desse condutor da fase, a gente vai fazer a multiplicação entre eles, né, que seria o DAA, DAB, DBA e DBB, tá? Elevado a 1 sobre 2, porque são dois condutores, ao quadrado. Fazendo a substituição e fazendo os cálculos, chegamos que o raio médio geométrico desta, no caso, considerada fase, né, é de 0,217 metros. Como agora vamos partir para o retorno, né, determinado como dsy, como as informações, o cabo mesmo, as distâncias são todas as mesmas, esse raio geométrico
do condutor retorno vai ser o mesmo raio geométrico do condutor fase, tá? No caso, 0,217 metros, tá? Então, de posse dessas informações, a gente já pode calcular a indutância, né? A indutância do condutor X. O que é o condutor X? É o condutor fase, está composto por aqueles dois cabos lá, A e B. Então, essa indutância ela é determinada por essa fórmula, né? 2 vezes 10 a menos 7 vezes ln de distância média vezes o raio médio geométrico, tá? Então, de acordo com aquelas informações que nós já obtivemos aí, que nós fizemos isso para determinar, temos que a indutância neste cabo, ela vai ser, ou neste condutor fase, é de 759,6 nanohenry por metro, tá? A mesma coisa se encontra na indutância do condutor retorno, né? Condutor retorno, as informações são as mesmas. Então, fazendo as substituições aí, a única coisa que, vamos dizer, é essa distância média, aí, no caso, a distância geométrica do raio geométrico do DSY, que é do condutor retorno, é o mesmo valor. Então, chega na mesma condição. Mas o exercício pede a indutância total, né, da linha, indutância total. Então, essa indutância total nada mais é que a soma das duas indutâncias, da indutância do condutor LX e da indutância do condutor LY. Somando os dois, a gente tem aí um total de 1,519 microhenry por metro, tá? E assim finaliza a nossa apresentação. Tiramos aí como referência bibliográfica, tá? A aula disponibilizada pelo professor, onde segue o link abaixo.